Boa noite! Olá, gente grande! Estamos aqui hoje. Boa noite, pessoal que está chegando agora. Estamos aqui para a nossa live com o tema escolhido. Não grite, controle o seu tom de voz. E é isso. Quando a gente vive numa correria em que as emoções vivem à flor da pele, os gritos saem sem a gente perceber, não é? Oi, Julie. Oi, Pete. Olá, somos quatro. Somos quatro. Eu conheci a sua história e comecei a te seguir na revista Cláudia. Eu achei incrível e sua história me emocionou demais. É uma história linda para quem não conhece, que tá aqui comigo agora. Ela é mãe de quadrigêmeos. E ela escolheu ser mãe de quatro, ser uma mãe independente, né? Sem um parceiro para dividir essa maternidade. E é uma história muito linda, corajosa, e eu fiquei sua fã e te admiro bastante. Te sigo e adoro ver as historinhas das crianças. Mãe de quatro, gente. Quem quiser ir lá conhecer a historinha, ela tem quadrigêmeos, nasceu tudo de uma vez. E ela tem a ajuda da mãe, que ajuda muito. Mas eu imagino que é um desafio, né? Esse é um desafio pra gente. Cuidar de uma criança, duas crianças. Imagina quatro, gente. Dá pro cabelo da cabeça cair. Mas isso é pra mostrar pra gente que é possível. Que é possível. Oi, Gabriela. Oi, Andréia. Oi, Natália. Oi, quem tá chegando que eu não dei oi, 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 oi. Oi, eu vi Coutinho, olha. Olha aqui a gente junto de novo. Oi, Ellen. Pessoal, me conta uma coisa. Me conta aí, quem grita com os filhos? Olha, gente, eu ainda continuo naquela, compartilhando aqui com vocês. Gripe, tosse. Aqui em Goiás o clima tá péssimo, então já tem uns 40 dias que quem me acompanha nas lives já percebe. Eu fico uns dias boa, outros dias tem recaídas. E eu tô até precisando de umas dicas de chás aí, xarope, quem quiser me falar, pode me dar. Minha avó me fez uns chazinhos pra mim, mas lá na cidade dela, que eu tava no final de semana, tava muito frio. E lá é mais seco do que aqui em Goiânia, então não deu certo não. Ana, você grita? Pete grita, eu grito. Ai, meu Deus. Pauso, pausou o vídeo? Tá pausado? Me falem se vocês estão me vendo direitinho. Ps, tá pausado o vídeo? Hã? Tá pausado ou vocês estão dando conta de me ver? Eu pareço uma perturbada, grito demais. Ana, meu Deus, grita muito. Eu grito, grito, grito. Eu, infelizmente, pois ele é demais. Gente do céu, mas todo mundo grita então? E me conta outra coisa, vocês aprenderam a gritar com quem? Vocês tiveram na história da vida de vocês, na infância, alguma pessoa que gritava com vocês, que o comando era o grito? Ah, eu vou, assim, para vocês escutarem e obedecerem. O grito era o comando. Não está bom. Ah, grata, Flávia. Gente, se der problema aí na transmissão, vocês me avisam. Pausou duas vezes? Aqui não tá aparecendo nada pra mim, não. Ah, essa internet aqui da clínica não é das melhores. E olha que eu mudei. Mas tá, gente, vai me desculpando aí. Vocês vão me falando se estiver dando problemas que eu tento mudar pra minha internet. Minha mãe até hoje, sua mãe até hoje grita com você, Pete? Minha mãe ainda hoje grita. Gente, quanta gente tem histórias de gritos na família? Tenho trabalhado muito a disciplina positiva, mas tem dias que é difícil.
Gabriela, é realmente um desafio. Ainda mais quando a gente está aprendendo, né? Tudo, a gente está colocando em prática. Eu costumo dizer que é igual quando você faz um caminho de casa para o trabalho. Antes seu carro ia, você nem pensava, já ia seguir o caminho. Aí de repente um dia eles bloqueiam uma rua e falam assim: olha, você não pode mais passar por aqui. E aí você traça uma nova estratégia, né, de outro caminho. E aí você começa a fazer esse outro caminho. Só que tem dias que você, tão no automático que tá, você vai pro caminho antigo. Aí você só se lembra quando você tá lá parado naquela rua e não pode passar. Da mesma forma quando a gente educa os filhos. E aí o que a gente não pode esquecer é que a gente se comprometeu, né, em agir de uma forma melhor para educar os filhos de forma saudável. Então a gente voltar de novo e treinar, porque vai chegar um momento em que vai ser tão espontâneo que vai ser como o caminho antigo. Você vai fazer, nem vai ter desgaste nem para você nem para os filhos. Mas realmente é um desafio. Minha mãe gritava muito. Não gritavam comigo. Não sei por que que eu grito. É uma coisa para se olhar, Andréia. Por qual motivo que você grita? Por que que você espera chegar nesse nível, né? Quando você já não dá conta mais e grita. Olha um pouquinho para isso. Minha mãe gritava horrores. Oi, Camila, seja bem-vinda. Então, gente, assim, normalmente a gente tem uma história de algum comportamento, de algumas pessoas, as figuras parentais, o pai, a mãe, ou a avó, os tios que conviviam com a gente e que gritavam com a gente e que o grito vira a única forma de comunicação, de expressar. É como que se só a gente conseguisse agir por esse comando. E até quando adultos, assim, a gente começa a se relacionar com as pessoas e só quando as pessoas dão esse comando, parece que o nosso cérebro aciona um botão e aí a gente funciona. Lógico que isso não é uma regra, como disse a nossa outra colega aqui, ninguém gritava com ela, mas ela vai tolerando e ela mesma aprendeu que só quando ela explode as coisas acontecem, né? Então só quando o grito sai que as coisas acontecem. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para isso, para a gente poder entender, né, o que nos acessa e entender como que a gente parou. Não acredito. Parou de novo, gente. Vocês estão me vendo? Por favor, quem tá me vendo, levanta a mão. Quem tá me vendo e me ouvindo? Será que eu tô num lugar muito ruim aqui da minha sala? Eu tô no lugar de sempre. Não, de sempre não. Hoje eu mudei um pouquinho. Eu fiquei mais aqui perto dos livrinhos. Vocês estão me vendo? Alguém levanta pelo menos me responde aí se tá me vendo. Como é que tá a transmissão? Deixa eu ver aqui. Tá. Oiê! Estão me vendo? Oiê! Quem tá me vendo? Vocês podem me dizer? Podem acenar pra mim? Oi, Marcelo, seja bem-vindo. Marcelo, você tá me vendo? Porque algumas pessoas me disseram que o vídeo tá pausado. E aí fica difícil. Hã? Estão me vendo? Vixe, acho que eu vou encerrar. Gente, tô aqui, eu encerrei no da
a live para poder retomar. Então, vou esperar um pouquinho para retomar o assunto, porque o pessoal que estava aqui não tava conseguindo. Não tava conseguindo me ver. Então eu tive que encerrar o vídeo e retomar. Oi, gente! Gente, desculpa, mas eu tive que sair e voltar. Porque ninguém me falou se estava voltando, se estava falando, ninguém me falando nada. Eu, gente, tá travado, tá pausado. Como a gente continua aqui. Qual a temática do... Ah, Kleber, para quem tá chegando agora, hoje o tema é não grite, controle o seu tom de voz. E aí a gente tava conversando, compartilhando aqui um pouco das experiências que a maioria das pessoas tiveram as figuras parentais, pai, mãe, avós ou tios, ou alguma pessoa que gritava com ela. Ah, não tava podendo comentar, né? Ah, tá. Que gritavam com elas e que por esse motivo, né? Não é por esse motivo, mas querendo ou não, tem também esse motivo incluso, que começaram a usar a linguagem do grito. A comunicação tornou-se o grito. Então, eu só me comunico gritando, berrando, né? E às vezes não é só com os filhos, é com as outras pessoas também. Gente, sejam bem-vindos quem tá chegando agora. Deu uma pane aqui, eu tive que sair, mas eu voltei, ainda bem que todo mundo voltou comigo. E estamos aqui falando, quem quiser compartilhar um pouco, se grita com os filhos, se alguém gritou com você na infância, ou se você tem até uma pessoa que grita com você hoje, né? Pode compartilhar aí, a gente vai conversando, porque essa é uma forma de comunicação que muitas pessoas adotam, só que é uma forma de comunicação, primeiro que desrespeitosa, né? Se a gente se comunica com o outro gritando, a gente se comunica de uma forma desrespeitosa. E segundo, que você sabia que o grito, ele deixa, o grito ele fica registrado no córtex cerebral da criança e ele deixa marcas dolorosas que jamais se apagam para o resto da vida. Então, eu acredito mesmo com o grito, um adulto com outro adulto, ele deixa feridas, ele deixa marcas profundas, ele deixa traumas, né? Então, quando você pensa na criança, a criança ainda está em desenvolvimento, o cérebro dela está em desenvolvimento e você, tão cedo, tá ali deixando nela marcas dolorosas e profundas que jamais serão apagadas. E os gritos e insultos, eles têm um poder destruidor na vida, né, dos filhos. Porque que acontece? Quando você grita que você causa essa lesão a nível cerebral da criança, você, além de estar afetando o cérebro da criança, você está afetando o quê? Você está afetando as memórias agradáveis e a inteligência da criança. E aí você acaba prejudicando a autoestima e prejudicando o desempenho escolar. Porque uma criança que você... Tô arrumando aqui. Uma criança que você grita com ela para ela agir melhor, ela acaba não conseguindo ter ela acaba sendo afetada no nível intelectual e o desempenho escolar e o rendimento escolar, ele cai. Por quê? Porque ela não se sente capaz, ela não se sente suficiente. Então, afeta a nível cerebral e prejudica a autoestima e desempenho escolar. E aí, o que a gente pode fazer, né? A gente pode aprender novas linguagens de comunicação e ensinar a criança também. Porque muitas vezes somos nós que treinamos os nossos filhos com os gritos.
Vamos supor, se você falar uma, duas, três, quatro, cinco, na 10ª vez você grita, você berra com a criança e ela age porque ela só esse comando é que faz sentido para a criança. Só esse comando que ela entende assim, nossa, meu pai e minha mãe chegaram no limite e eu tenho que agir. Então a gente precisa ajudar a criança a desenvolver novas habilidades. E como que a gente faz isso? Primeiro fazemos conosco, com nós mesmos, né? Muitas vezes, diante do mau comportamento da criança, a gente age, né, com gritos, com berros ensurdecedores. Muitas vezes até assim, porque às vezes você tá cansada, às vezes você tá irritada, às vezes você está preocupada, às vezes tá tenso com alguma coisa e você age no impulso daquela emoção que já tá ali. Não foi seu filho que provocou, foi ela simplesmente já vinha antes e foi acionada por alguma situação com seu filho. E aí ela vem para fora na forma de gritos. De qualquer jeito, a gente precisa aprender a controlar as nossas emoções e a nos acalmarem. Por quê? Controlar nossas emoções e nos acalmar. Não é errado a gente sentir raiva da situação ali com o nosso filho, né? Daquele impasse, daquele embate, menino que não quer tomar banho, não quer comer, não quer largar o videogame e aquela coisa. Não é errado a gente sentir raiva. É até bom a criança perceber que essa é uma emoção que a gente sente também. Só que, no entanto, a raiva, ela deve ser controlada, né? Muitas vezes a gente precisa sair da situação, a gente precisa dar um tempo, a gente precisa nos acalmar e a gente precisa controlar o que a gente está sentindo para depois voltar, retomar com a criança aquela situação e junto com ela resolver o problema. Quando a gente age assim, a gente também está ensinando a criança que quando ela sentir raiva, ela tem outras formas de agir ao invés de gritar, berrar, bater nas coisas, sair chutando brinquedo, né? Porque muitas vezes as crianças, elas também agem assim. E eu já vi isso acontecer. Então, quando a gente expressa que a gente está com raiva, muitas vezes eu até falo, nossa, eu tô com raiva agora dessa situação e eu preciso ali dar um tempo. Às vezes é tomar o banho que eu não tomei, que eu cheguei direto do trabalho e tô tentando ensinar tarefa pro menino e ele quer jogar videogame, ele quer brincar de não sei o que, ele quer comer tal coisa primeiro. Então eu vou lá, tomo o meu banho, eu vou lá, dou uma respirada, dou uma acalmada e aí quando eu volto, eu retomo com a criança o que precisa ser feito. Agindo com calma, a gente consegue desenvolver e ajudar a criança no processo e ajudar a nós mesmos a controlar o nosso tom de voz. A gente, assim, você nunca conseguirá ensinar o seu filho a controlar as emoções, a lidar com as emoções, se você não aprender a lidar com as suas próprias emoções. E olha que eu entendo que isso é um desafio muito grande. Já compartilhei aqui uma situação que uma vez minha sobrinha estava comendo e aí eu tava almoçando junto com ela e ela, sabe quando a criança engana que tá comendo? Aí ela olha pra você, aí ela joga um pouco fora do prato, aí ela te olha e aí vira aquela disputa de poder e você fala pra ela, come a comida, não joga pra fora do prato não. Em vez de você fazer pergunta, você fica dando comando e aí mais ela disputa poder com você. E aí eu me lembro que eu perdi o controle e eu dei um tapinha na mão dela e ela chorou e aquilo me tocou profundamente e eu fiquei realmente me sentindo mal por esse ato. E aí depois eu fui, reconheci, pedi desculpa pra ela e fui trabalhar essa questão comigo. O que me irrita tanto? Qual o motivo que me tirou do eixo? Por qual motivo tem que ser do meu jeito, né? E se eu não consigo controlar minhas emoções, quem vai conseguir? Como que eu vou ensinar isso para as pessoas ou como que eu vou ensinar isso para ela, que é tão criança? Uai, minha tia fica nervosa, minha tia faz isso. E aí é quando a gente olha pra gente e fala, poxa, mas se eu quero criar filhos melhores, eu vou me propor a olhar mais pra mim, né? Eu vou me propor a olhar o
que eu sinto e por qual motivo essa situação toca lá na minha raiva, né? Toca lá na minha ferida, como se o outro tem que fazer do meu jeito, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, conforme eu quero. Então, por isso, antes da gente ser tomado por isso, ser tomado pela aquela vontade de berrar, de gritar, de desqualificar a criança com gritos, a gente, antes de levantar o nosso tom de voz, a gente primeiro faz silêncio. A gente respira fundo. O quanto for necessário. Às vezes a gente tem que respirar 10 vezes, experiência própria. A gente não consegue ter autocontrole das emoções sem ter treinado muito. São muitos anos de treinamento. Então a gente respira fundo e a gente faz uma conexão com a criança que está na frente da gente. Uma conexão com o seu filho que está na sua frente naquela situação. Então, ao invés de gritar, você faz silêncio, você respira fundo, você olha no olho dele, se conecta com ele, né? E você seja empático com a criança. Como assim, Hannah, ser empático? Ser empático no sentido de que muitas vezes a gente quer que a criança faz o que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E a gente não leva em consideração e nem se importa com o que elas estão sentindo, com o que elas sentem, né? Se elas acham chato aquilo que a gente está pedindo, se elas ficam irritadas com o que a gente pede, se elas ficam tristes, né, com o que a gente pede, com aquilo que a gente está querendo que ela faça. E aí a gente não importa se é hora de tomar banho, é hora de tomar banho. Não importa se você tá brincando, se você tá no melhor parte do jogo do videogame, não me importa. Eu desconsidero tudo que você sente ali, que você tá sentindo, que a criança tá sentindo, não sou empática, e aí eu quero que ela faça do meu jeito. E aí ela não faz, e aí o que acontece? Eu grito porque eu quero que seja do meu jeito, na hora que eu quero. E realmente eu vou concordar com vocês, quando a gente pensa que tomar banho, né, a hora do jantar, do almoço, das refeições, que a hora de fazer as tarefas escolares, escovar os dentes, são coisas necessárias sim para se fazer, né? Só que quando a gente pensa, é necessário mesmo, mas mesmo assim a gente pode agir de forma a ser empático com a criança e validar o sentimento dela. Porque quando a gente pensa assim, quando eu penso na minha infância, eu me lembro que eu adorava brincar na rua com os meus amigos. Então, assim, com os meus coleguinhas, na faixa etária de 7, 8 anos, né? E eu me lembro, eu brinquei na rua até os 16, gente, porque eu morei em cidade interior. Então, era pique-esconde, pique-pega, pique de não sei o que, era ir pra casa do vizinho. Então, eu adorava isso. E quando a minha mãe me solicitava para eu ir fazer as minhas tarefas, né, escolares, minhas responsabilidades em casa, porque eu tinha que lavar as vasilhas do almoço, tinha que passar o pano na casa, essas coisas, desde os 12 anos mais ou menos eu já fazia, 10, 12 anos. E aí então eu chorava, não queria, brigava. E aí o que acontece? Mas aí a mãe e o pai quer naquela hora e não reconhece, não valida. Realmente tem que ser feito, todas essas coisas. Mas dá para validar o sentimento da criança? Um exemplo, vamos supor que você quer que a criança faça a tarefa de casa, a tarefa escolar. E a criança tá lá na brincadeira super legal, tá top, tá não sei o que, tá brincando, tá super envolvida. E aí você chega e fala, é hora de fazer a tarefa. E ela, não, mas agora eu não quero fazer a tarefa, mas deixa eu brincar mais um pouco, deixa eu jogar mais um pouco de videogame, deixa eu ficar aqui. E aí o que você pode fazer, validando os sentimentos dela, é dizer, puxa, eu acho que eu sei exatamente o que você tá passando. Eu também já me senti assim quando eu era criança, de querer ficar fazendo a tarefa, de querer ficar brincando no lugar de fazer a tarefa. Mas sabe de uma coisa? Se eu não tivesse feito a tarefa, se eu não tivesse estudado, eu não teria como ler os livrinhos de historinha pra você. Aí a criança já para e já dá uma olhada assim, né? Se ela gosta de livrinhos, é apenas um exemplo.
Muitas vezes ela ainda fica chorosa. Ah, não, mas eu não quero fazer a tarefa é chato. Eu não quero parar de brincar. E aí, você pega a criança no colo e aí você valida o sentimento dela. Olha, eu sinto muito e agora é hora da tarefa. Parece que você está chateado com isso, não está? Porque aí você está mostrando que tipo de sentimento a criança tem. Parece que é um pouco de tristeza ou um pouco de raiva, e a criança vai dizer: tristeza, ou não, raiva, tô com raiva que eu não quero fazer a tarefa. E aí a gente pode dizer, compartilhar o que a gente sente. Eu também já me senti assim. E muitas vezes a criança continua resmungando: ah, mas eu não quero fazer a tarefa. E aí você deixa, abraça a criança e deixa ela desabafar, falar o que ela quer, né? De que é chato, que é ruim, que eu não gosto, que é difícil e tudo mais. E aí você pode deixar ela falando, desabafando, e aí você pode propor para ela assim: eu já sei o que a gente pode fazer. Vamos pensar que depois da tarefa a gente ainda tem um tempinho para brincar. E aí a gente pode brincar junto de alguma brincadeira que você quiser. Qual brincadeira você quer fazer? Porque nessas três coisas, você vai estar agindo dessa forma, você vai estar validando os sentimentos da criança, você vai estar permitindo, né, a criança vivenciar esses sentimentos e vai permitir também que ela reconheça esses sentimentos e ainda que ela construa alternativas para a solução do problema. Então, você vai estar ajudando a criança nesse processo. A gente chama isso de que você vai estar sendo um preparador emocional do seu filho. Pensa, isso você vai estar usando de inteligência emocional para ajudar a criança a sair do processo. E quando você faz isso, você permite que a criança se sinta melhor e haja melhor. Porque como a gente até fala, né? A gente age melhor quando a gente sente melhor. A criança age melhor quando sente melhor. Se o seu chefe te dá uma bronca, te chama a atenção, muitas vezes aquilo vai te deixar num lugar que você não vai mais se empenhar, querer fazer uma coisa e outra, com a criança da mesma forma, né? Então, lógico que você conseguirá agir assim. Agindo assim, lógico que você conseguirá ser um preparador emocional do seu filho. Se você, lógico, estiver calmo, tranquilo, se você estiver nervoso, irritado, preocupado, tenso, cansado, melhor é primeiro cuidar de você e de se acalmar, de se equilibrar, equilibrar suas emoções para depois você resolver esse problema com a criança, né? Porque já que eu tô aqui cuidando de mim, eu estou aprendendo a cuidar de mim para ser um preparador emocional do meu filho, para cuidar do meu filho, para ensinar ele também a cuidar dessas emoções e de tudo isso, né? Além disso, que mais que o grito faz? Ele só treina a criança a agir só conforme o grito. Então, assim, se você já aprendeu a gritar com seu filho, você já treinou ele. Ele só vai agir conforme você grita. Conforme você grita. Se você não grita, ele não age, ele fica lá esperando o limite. Tipo, minha mãe tá falando assim, não, mas esse não é o sinal que eu tenho que sair correndo. O grito também provoca o quê? Provoca medo. E se você adota esse comportamento com a criança, ela vai só agir porque ela sente medo que quando você grita é quando você vai vir furiosa e engolir a criança. Eu costumo brincar com isso, mas realmente acontece assim, metaforicamente, né? Engolir a criança porque você já chegou no seu limite, né? E aí, o seu filho só vai agir dessa forma. Além disso, o grito, o que o grito pode fazer com a criança? Além de fazer ela sentir medo, também pode gerar, tem algumas crianças que ficam mais introvertidas, né? Sabe aquela criança que às vezes vai fazer a tarefa e que ela demora? Eu tive até uma queixa de uma mãe, assim, Hannah, ela demora 6 horas, sim, a tarde toda, ela estuda de manhã, ela demora a tarde toda para fazer a tarefa, então aquela criança super lenta, super vagarosa e tudo. Então, não adianta.
Não adianta você gritar, você berrar, você querer que ela faça do seu jeito, porque quanto mais você faz isso, mais introvertida a criança fica. E aí, o que vai acontecer? Ela vai começar a acreditar que merece os seus gritos, que merece ser tratada dessa forma desrespeitosa. E aí você imagina que tipo de adulto que vai ser o seu filho, como ele vai se relacionar com as outras pessoas, né? Como isso vai afetar a vida dele na fase adulta. E aí a gente lamenta, né, muitos relacionamentos que são construídos de forma desrespeitosa, né? Os gritos provocam na criança estresse, né? Mais conflitos ainda entre pais e filhos. As crianças, elas não compreendem o que vocês falam gritando. Elas compreendem muito mais o tom da sua voz do que o que vocês falam gritando, né? Do que a própria palavra dita. Destrói a autoestima, gera angústia, medo, ansiedade, raiva e vulnerabilidade. Os gritos provocam tudo isso. E talvez vocês são os maiores conhecedores desses sentimentos, já que grande maioria aqui compartilhou que os pais ou os cuidadores gritavam com vocês. Então, às vezes, a gente para e volta lá naqueles momentos da infância e tenta olhar para nossa história e tenta olhar como a gente sente, até para conseguir o que eu disse, né? Ser empático com a criança. Tipo, nossa, como eu me sentia quando gritavam comigo? Como que era? As emoções que vinham? Eu me sentia amado, respeitado, valorizado, importante? Ou me sentia desqualificado, rejeitado, maltratado, humilhado, né? Então, o nosso tom de voz transmite muito mais para os nossos filhos do que as próprias palavras que dizemos. Por isso, o que a gente deve fazer, gente? Nós devemos nos ouvir, né? Nos ouvir melhor, começar a prestar atenção, a ficar atento aos nossos erros na relação com os nossos filhos, na relação do tom de voz. Quando a gente for conversar com a criança, eu vou começar agora a ficar atento ao meu tom de voz, aos erros que acontecem, né, com o meu tom de voz, aonde que eu aumento demais, para eu ir corrigindo esses erros. Então, assim, presta atenção no seu próprio tom de voz, é a primeira coisa. O que você realmente expressa através dele, o que você realmente expressa através do seu tom de voz. O que os seus filhos escutam quando você fala gritando? O que os seus filhos escutam quando você fala gritando? São essas perguntinhas que a gente tem que fazer e olhar pra gente, olhar para o nosso tom de voz. Então, assim, pra gente buscar um equilíbrio, porque senão eu saio do tom que grita, viva aos berros, para aquele tom infantilizado, meu bebezinho, meu neném. O menino já tem 3 anos, tá lá meu bebê. Gente, ele tem 3 aninhos, é menininho. E ele entende muito bem a fala e a linguagem que você tem com ele ali. Você não precisa usar aquela falinha infantilizada, que às vezes a gente tem vontade demais, que a gente vê umas crianças tão fofuchas. Gente, eu vejo aqui no Instagram que eu tenho vontade de ir lá apertar a tela, que trem gostoso. Mas a gente não precisa ficar falando, gostosinho da mamãe, lindinha, queridinha. Por quê? Porque você sai do grito pro outro ponto da voz infantilizada, que infantiliza a criança. E também prejudica ela, porque você tá desrespeitando ela da mesma forma, vocês acreditam? Voz infantilizada também desrespeita a criança. Por que, Hannah? Porque quando você trata a criança assim, você a considera seres inferiores e incapazes, né? Incapazes de agir, de entender o que a gente fala. E aí a gente tá agindo de forma desrespeitosa com elas também, né? Como se elas não fossem capazes de compreender o que a gente diz de forma clara e tranquila. E aí a gente precisa, né, ou infantilizar ou gritar. Mas nós podemos, inclusive, treinar o nosso tom de voz para ser claro, firme e gentil.
Eu não converso com as crianças com vozinha infantilizada, não. Nenhum dos meus pacientes crianças, nem de 1 aninho e 7 meses, já atendi crianças, atendo, né? Exclusive, esses dias atendi uma criança de 1 ano e 7 meses, depois uma que completou 2 aninhos. Não tem, bebezinho, culi-culi, não. Conversa normal, num tom de voz calmo, tranquilo, suave, uma expressão facial calma, tranquila, suave, firme e gentil com a criança que ela vai entender. É igual um bebê que tava, esse bebê de 1 ano e 7 meses, assim, a queixa da mãe errando, quando vai trocar a fralda, ele chora, ele esperneia, não sei o quê. Aí eles vieram os pais pra cá, né? Aí a gente tá aqui conversando, eu conhecendo a estrutura da família, todo mundo, e vendo ele como é que ele dá birra e tudo, aí de repente ele tava todo cagado. Aí ela, não vou trocar não, porque senão ele vai dar birra e vai chorar. Eu falei, não, troca, vamos ver como é que é isso. E aí ela foi trocar ele começou a resmungar, chorar, andar para um lado e pro outro, não queria e tal. Eu simplesmente cheguei perto dele assim, olhei bem no olho dele, peguei no bracinho e falei, oi, vamos trocar a fralda? Eu quero que você me ajude agora, tá bom? Quando você me ajuda é muito mais fácil. E fui, coloquei ele lá no sofá e fui tirando a fralda dele, não sei o que. E o pai e a mãe foi abrindo o olho assim, tipo, Hannah, a gente fala isso, você acha que é mentira, né? Mas acontece, ele não é desse jeito. Aí eu falei, gente, eu sei que acontece, eu sou treinada, eu estudo isso, eu treinei muitos anos para isso. Então, assim, o que eu tô aqui é para ajudar vocês, que a criança, ela entende o que você fala, ela entende quando você olha no olho dela, né? E ela é capaz de, inclusive um bebê, de te ajudar na hora da troca da fralda, na hora da mamadeira, na hora do banho, se você convida ele para isso, se ele sente participante ativo desse processo, entende? Então, da mesma forma com a fala, não tem que usar fala infantilizada. Então, não use o grito, não use a fala infantilizada com as crianças. Use o tom normal, natural, calmo, tranquilo, firme e gentil. Porque o seu tom de voz é capaz de estimular o seu filho. Você acredita? E o seu tom de voz, então use-o para demonstrar que acredita na capacidade dele. Então, a partir de hoje, todos nós sabemos como fazer, né? Como agir. Eu entendo que é um desafio e eu entendo que é um treinamento. Como eu disse, se você começa algo, pratique todo dia. Vá todo dia da mesma forma, do mesmo jeito. Faça o que precisa ser feito, né? Não mude, um dia você faz de um jeito com a criança, no outro dia você faz de outro. Ah, não, hoje eu não vou gritar, hoje eu vou controlar minhas emoções. Aí amanhã, não aguentei, né? No outro dia eu grito. Isso não funciona. Se você decide fazer algo, treine de frente pro espelho, treine dentro do banheiro, sabe? Treine com os colegas, treine sozinha mentalmente, mas treine aquilo que você se propõe. Se é controlar o seu tom de voz, faça todas as perguntas que eu fiz, reflita sobre o seu tom de voz, o que seu tom de voz transmite, né, para a criança e o que você precisa fazer para controlar esse tom de voz. É isso. Tem perguntinha, gente, para hoje? Eu quero fechar então focando nisso. Preste atenção no seu tom de voz, no seu próprio tom de voz. O que você realmente expressa através dele, o que você realmente expressa através do seu tom de voz, o que os seus filhos escutam de você quando você fala gritando. Fique com essas coisas e observe o seu tom de voz, porque é observando que você vai prestar atenção nos momentos que você erra e aí como você pode agir melhor e controlar o seu tom de voz e controlar suas emoções, né? Então, gente, por hoje é isso. Quem tiver alguma perguntinha, pode mandar aqui que a gente vai conversar. Porque o meu não subiu, agora que eu tô vendo. Peraí, gente. Eu tenho 2 filhos, um de 3 anos, Fê Rodrigues. Um de 3 anos e outra de 2. Eu acabo gritando às vezes, porque eu falo com ele mais de 3 vezes. Então, você tá treinando ele errado. Você tá treinando que na terceira vez, quando você grita, é o que ele precisa atender o comando.
Então, chega perto da criança, onde ela tá, olha no olho e converse com ela. Entende? Olhe no olho e dê o comando. Agora é hora do banho. Vamos tomar banho? Não é você quer tomar banho? Não, a gente não tá perguntando se a criança quer. A gente tá dizendo para ela que é hora do banho. Vamos? E se for uma criança tão pequena, você pode pedir ela, olha, quando você me ajuda na hora do banho, é muito mais fácil para nós dois. Não é legal isso? Gente, olha, funciona muito, muito, muito. Não vou dizer que 100%, mas funciona demais. Grito porque meu filho não me escuta. Falo várias vezes, ele não me ouve. Queria tanto não gritar. Aparecida, você pode não gritar. A partir de agora você já sabe como, né? Você já sabe como não gritar. Olhe para você, faça essas perguntas, observe seu tom de voz e controle seu tom de voz. E haja sendo empática com a criança, mas ajudando a criança a entender que agora é hora do banho, da tarefa escolar, de escovar os dentes e tudo mais. Pra mim a live está travando. Travou aqui também. Ai, meu Deus. Está normal. Eu também às vezes grito, principalmente quando estou estressada, porque ele não me atende, mas depois fico mal por ter gritado. Pois é. Vou te chamar de Mi. Pois é, Mi. O pior é isso, né? O pior é a gente gritar e a gente ainda sentir culpa depois. Então não é melhor a gente treinar antes? A gente começar a dizer, peraí, eu não vou gritar. Peraí, eu vou ensinar essa criança que o comando é da primeira vez. Que eu posso ser gentil e firme. Que eu posso até propor algo para ele. Não é uma recompensa, gente. Porque recompensa não funciona. Mas é tipo, olha, eu entendo que agora você quer brincar um pouco mais. E agora é hora do jantar. Vamos jantar? E se sobrar um tempinho, a gente ainda pode brincar de uma brincadeira que você escolher, né? Outras vezes não tem como, tá tudo atrasado, não vai sobrar tempo, é hora de ir. E aí a gente vai dizer pra criança, eu sinto muito que hoje você não pode brincar um pouco mais. E agora é hora de jantar. E agora é hora de tomar banho. Vamos? Oxe, peraí que eu tô subindo, gente. Pertinente o que traz. Gritos são de fato devastadores até mesmo a longo prazo, podendo desenvolver depressão. O grito é uma agressão, podendo ser pior do que dar uma surra. Nossa, gritos são terríveis. Gente, eu não suporto grito. Nossa, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de ver ou ouvir pessoas gritando, brigando. Eu não dou conta de ficar sem fazer nada. Confesso pra vocês um segredo, que eu já chamei a polícia uma vez nos meus vizinhos, porque o povo tava gritando, brigando. E eu chamei a polícia, porque eu acho que a gente não tem que se calar. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Ajudar as pessoas. Se elas não conseguem por elas mesmas, a gente faz algo. Não dou conta, não. Fico na maior angústia quando às vezes não consigo administrar minhas emoções com o meu menino de 6 aninhos. Kleber, todos nós somos capazes. A gente precisa nos conhecer o suficiente, ter autoconhecimento. Ficar atento, porque muitas vezes o comportamento da criança está acessando a nossa criança interior ferida. E aí a gente age dessa forma. Então fica atento. Muitas vezes assim, nossa, tô irritado com isso, com essa criança, por qual motivo? Não, peraí, que eu vou ali no banheiro um pouquinho, ou ali vou ali tomar uma água, vou pensar. Por qual motivo eu tô tão irritado, eu tô tão nervoso a ponto de gritar, esbravejar ou às vezes até bater na criança? Isso tem mais a ver com você do que com a criança. Aqui está travando. Ai, gente, o meu hiperativo está sendo muito difícil lidar com ele. Aparecida, eu tenho uma live que eu fiz sobre crianças agitadas, que também hiperativas. Olha, muitas vezes a criança é agitada porque ela tem muitos estímulos por perto. O que eu tenho para te dizer procure dar menos estímulos para ele. Guarde os brinquedos, tenha 2 brinquedos mais ou menos para brincar, de preferência os brinquedos de montar, sabe, de juntar, de construir. No início vai ser difícil para ele, mas se você for brincando, e mesmo que ele vai lá em você, depois vai em outro lugar, vai lá em você, vai em outro lugar,
vai chegar um momento que ele se prende. Acontece muito aqui no meu consultório. Eu tenho muitos brinquedos, mas eu deixo alguns de fora e uns do armário. E eu proponho para a criança, olha, tem 2 brinquedos pra gente brincar. E aí você pode escolher um, eu escolho o outro. E aí eu sempre proponho esses brinquedos. Muitas vezes a criança não consegue nem montar o quebra-cabeça, né? Nem montar aqueles jogos de encaixe. Só que à medida que você vai fazendo isso, ela vai aprendendo a lidar com essa energia, com essa ansiedade e ela vai conseguindo. Propõe essas atividades para ele, menos estímulos, porque quanto mais estímulo, mais ansiedade, mais hiperativo. Quanto menos estímulos, mais tranquilidade, mais calma, mais eu dou conta, a criança vai aprendendo a lidar com essa energia e ter mais foco e atenção. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem mais. Entender que o grito é uma das estratégias menos eficazes a curto prazo e devastadora a longo prazo. É o início para elaborar uma nova atitude estratégica diferenciada e eficaz. Né? Ixi, falou tudo, Kleber. Falou uma coisa que eu deixei de falar aqui que é muito importante. Gente, o grito, ele só funciona a curto prazo, porque aí todo dia você vai ter que gritar e muitas vezes, várias vezes no dia. Então, realmente, o grito não funciona a longo prazo. Você muda o comportamento só na hora que o grito acontece. Depois, 5 minutos depois, vai ter que gritar de novo. Aí você vai ficar pior do que eu, com a garganta ruim. Sem voz. Tá travando, tá travando. Ótimo, sem o autocuidado. Como cuidar? Não tem. Bem colocado, é isso mesmo, afeta a vida psicossocial. Ai. Por isso é que preciso buscar saber para saber como educar de modo assertivo. Sim, tamo junto, gente. Tamo todo mundo aqui para aprender junto, para trocar junto, para trocar as experiências. Eu acredito muito que a gente aprende uns com os outros, né? Pode ser que alguma coisa que funcionou para mim pode funcionar para você. Mesmo que isso não seja uma regra, é como eu costumo dizer, sim. Muitas famílias me procuram, hoje mesmo eu tava falando isso para uma família. Muitas famílias me procuram e querem, quero que seja assim, assim, assim. Gente, mas vamos olhar para sua família? Vamos olhar quando vocês funcionam? Que horário que cada um começa a trabalhar, as crianças ir para escola, como são as atividades? A gente tem que olhar para esse contexto também. A gente não pode deixar esse contexto de lado e pegar só tudo e for inserindo na minha família. Olha para sua família também, como que ela é. Utilize o que faz sentido para você enquanto pai, enquanto mãe, né? O que vai realmente, que você acha que realmente vai contribuir para sua família, sendo ela, né, com a estrutura que tem, com as tarefas e responsabilidades que tem no dia a dia. Eita, nós! Com criança de 7 anos ainda dá tempo de mudar isso. Andréia, dá tempo, sempre é tempo de mudar. Mude agora, mude para melhor. A gente pode ser amoroso e respeitoso. Isso é o que é o mais lindo no desenvolvimento do ser humano. Olha, e eu tenho provas de que quando a gente é amoroso com a criança e respeitoso com a criança, gente, ela se transforma em um ser incrível. Eu tive uma criança aqui hiperativa, que eu já contei essa história, que eu acho essa história linda. Depois eu vou mostrar o quadrinho que ele me fez. Eu sou uma fofa no desenho que ele me fez. E ele chegou aqui, era hiperativo, subia pelas paredes. E hoje em dia não, estuda na escola bonitinho, faz as coisas dele bonitinho, super responsável. Tudo com amor e respeito a gente consegue. Gente do céu. Essa mudança, meu filho de 3 anos não pode estranhar e fazer birra ainda mais? Não, tá. Não. Ele pode até estranhar e resistir nas primeiras vezes. Mas se você for mais persistente que ele não vai ficar só na birra, não. Aí ele vai mudar. Porque o que acontece? Muitas vezes a criança é que é mais persistente no comportamento do que os pais. E aí, como ela persiste, os pais desistem. Ai, Hannah, não dou conta não. Que isso? Se a criança de 3 anos dá conta, gente, eu não vou dar conta? Também vou treinar, mas vou ficar boa nesse negócio. Não? Tenho de 3 anos e 1 ano e 9 meses. Eita, tá na fase boa os meninos. Tudo bom de apertar. Já está acabando? Tá, tô perdida. Estamos no grande final, tô só respondendo as perguntas. Eu grito bem quando tô estressada, porém converso muito e ele faz uma birra ou finge não ouvir. O Soares, Liviane, não grita nunca então, amiga, você já sabe o caminho. Bora!
Bora junto, grita, mas não. Grita não, porque ainda você tá, ó, escorregando, mas se mantém firme. Engole o grito e vamos junto. Converso muito, explica e nada funciona. Meu Deus, fico sem força. Me suga. Gente, uma coisa, não conversa muito não. Seja objetivo no que você fala. Sinto muito, eu entendo que você tá querendo e agora é hora de fazer tal coisa. E depois a gente pode fazer isso. O que você acha da gente fazer tal coisa em tal horário? Dar escolhas limitadas, mas não fica com bater papo com a criança, contar coisas e tentar convencer a criança. Isso não funciona, viu? Já vou dizendo. Voltei. Então, o último comentário. Tem um filho de 10 anos, hiperativo, e um de 3 anos, que também é fogo na roupa. Sou muito estressada e preciso de ajuda. Pois é, Vinha, você imagina assim, como é que você é tão estressada, como você diz, como é que você vai ter filhos calmos, tranquilos? Não tem jeito, gente, né? Não, se você tá ali desde o dia que eles nasceram, treinando eles, né? Dando, né, gotinhas de estresse, de pressão, de ansiedade, para eles vão ser o quê? Tem como? Eles vão ser mesmo mais agitados, mais estressados, sem paciência, né? Tudo tem que ser do jeito deles, na hora deles. Então aprenda a se acalmar e vai ensinando essa habilidade para eles também. Opa, peraí, não, calma, aqui é desse jeito. Ah, até nas brincadeiras e até na forma de relacionar. Já com os meus alunos eu sou totalmente diferente, me sinto muito mal. Isso é tão interessante pra gente pensar, gente, que é assim, uma amiga minha tem o costume de dizer assim, ó, Hannah, intimidade estraga a relação. E aí é nisso, porque quando você é da família, você trata lá nos cascos, né, e tudo, trata de qualquer jeito, tá tudo bom. Quando são os outros de fora, aí você se controla, você dá conta das emoções, você é um encorajador, um estimulador, um preparador emocional. É aquela coisa, né? Uai, mas quando chega em casa, parece que você tira aquela roupa e deixa lá e fala: ah, vamos escrachar aqui logo de vez, né? E não é assim, porque aí você tem que utilizar da mesma habilidade que você tem. Porque essa habilidade, então, ela existe, só que você tá sendo seletiva, você tá usando mais em um lugar, tipo assim, pode acontecer algo ruim comigo, eu posso ser mal vista enquanto professora, se eu agir assim, então vou agir de tal forma. Lá na minha casa, eu que mando, eu sou a mãe, as coisas têm que acontecer do meu jeito, então tá tudo bom. Então, olha para isso. Se você consegue num lugar, você também consegue na sua casa. E olhe sempre para os seus filhos, olhe nos olhos deles, igual isso, né? Fique em silêncio, respira fundo, olhe no olho do filho, seja empático com ele. Realmente aquilo que às vezes você tá pedindo para ele fazer é uma coisa chata, ruim. Quando eu falo para as crianças às vezes assim, nossa, eu achava chato estudar, eles, o olho abre desse tamanho assim, né? Porque nenhum adulto fala isso. Tipo, nossa, eu gostei de estudar. Nossa, nunca, Ana, que eu vou falar pro meu filho que algum dia eu não gostei de estudar. E eu falo, e eles ficam com o olho esbugalhado, e a gente cai na risada. Eu falo, nossa, eu não gostava, não. Tinha tanta brincadeira legal que era de pique-esconde. Aí eles querem saber de que eu brincava, o que eu fazia, que não sei o que. E como que era na hora de fazer a tarefa. Aí eu falava, gente. Aí eu pensava assim, que eu queria estudar para eu poder ser médica. E então eu precisava estudar muito. E aí eu pensava, não, eu vou fazer, chegava em casa, corria fazer a tarefa, porque aí quando eu terminava de fazer a tarefa, eu tinha o resto do dia para brincar e fazer um monte de coisa legal. E muitas vezes quando a gente só compartilha isso com a criança, a gente já encoraja a criança e muda o olhar dela pra gente. Que nós não somos perfeitos, que a gente tem essas coisas também, que a gente teve infância, que a gente preferia brincar também do que fazer os afazeres e assumir as nossas responsabilidades, mas que acabou que a gente foi aprendendo a conciliar as coisas, a estudar, a brincar, a arrumar a casa, a lavar a vasilha, a guardar sua roupa suja, né? A escovar seus dentes, aprendendo a ser autorresponsável, autoconfiante. E é assim, a gente precisa ter vergonha de quem a gente é ou quem
a gente foi, não. Quando a gente reconhece e valida, acho que a gente se torna mais próximo das crianças, sabe? Parece que faz mais sentido para elas ter a gente como pessoas que podem apoiá-las e ajudá-las nessa caminhada. Gente, falei demais. Eu acho que o Instagram vai até me desligar aqui. Tá quase dando 1 hora. Foi bom estar com vocês. Olhem, visitem meu canal. Tem um monte de vídeos lá sobre lives. E eu vou liberar amanhã, novidade fresquinha, só para quem tá aqui nessa live, todos os meus vídeos, porque hoje eu olhei lá e eu não aguentei mais ficar esperando e liberando um por semana. Então, todas as lives que eu fiz, são mais de 30 vídeos, vão ser liberadas todas amanhã, bum, de uma vez. Então, quem quiser saber mais, né, sobre educar com amor e limites, preparar os filhos para serem fortes, brilhantes e preparados para a vida, vai lá que vai ter muito vídeo bom. E tem uma coisa, o que a gente quer é um mundo melhor para todos, e minha busca, assim, de cada vez disseminar mais a educação infantil é porque eu espero que a gente tenha um mundo em que as pessoas sejam mais amorosas e respeitosas umas com as outras, com o nosso próprio planeta, com os animais, com a vida de uma forma em geral, e que a gente possa viver com mais harmonia, sabe? Às vezes parece utópico, mas eu acredito que isso é possível. E tamo junto, vamos lá. Beijo, tchau, gente. Parabéns, muito assertiva em cada fala. Só agradeço por compartilhar e ter saber. Pode escrever um livro. Olha, que esse é um dos meus projetos, Kleber. Kleber, você está além dos meus pensamentos. Beijo, gente. Fui. Ó, quem chegou agora, viu, Damiana? Você pode ver a live que vai ficar aqui até amanhã. Beijão.